Muito bem, gente. Hoje, então, a nossa aula de história, a gente vai começar a falar sobre a Inconfidência Mineira. Na verdade, a gente vai fazer uma revisão da aula anterior. Lembram-se que nós falamos dos movimentos a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana? Foram movimentos que visavam o quê? A libertação de algo. No caso da Inconfidência Mineira, era um passo para a nossa libertação. O que aconteceu foi que nós estávamos sempre devendo a metrópole Portugal. Então, sempre a gente mandava 1/5 do ouro que era extraído aqui, das nossas riquezas, e era enviado para Portugal. Só que, como o Joaquim José da Silva Xavier era um homem astuto, corajoso, ele começou a reunir companheiros para que, no dia da derrama, eles levantassem a derrama era a cobrança dos impostos atrasados. Eles não pagassem essa derrama, eles não pagassem, e o pagamento era feito com ouro, o ouro das nossas minas. Então, o que aconteceu? Ele falou com os colegas, né? Eles trataram o seguinte, que no dia da derrama eles não pagariam e daquele dia em diante ninguém deveria mais nada para a metrópole. Muito bem. Então, o que aconteceu? No dia 21 de abril, aí teve a Revolução, né? No dia 21 de abril, houve a sentença, né, de Tiradentes. O que aconteceria com ele? Ele era o líder do movimento. O movimento foi fracassado porque houve um delator. Delator é aquela pessoa que trai, um traidor do movimento deles. Então, eles não conseguiram o objetivo deles. Muito bem. Então, existiam outros inconfidentes. Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa. O único que teve um fim trágico foi Tiradentes, porque ele assumiu toda a culpa. Ele falou, eu sou o líder do movimento, se 10 vidas eu tivesse, todas eu daria por essa causa que para mim é nobre. E os outros inconfidentes também tiveram penas, é lógico, eles foram exilados. Então, entre eles tinham padres, tinham poetas, advogados, eram pessoas cultas. Esse é um dos inconfidentes, esse é o Cláudio Manuel da Costa. Existiam poetas, que depois eu vou apresentar um poema para vocês que eu gosto muito. E esse museu aqui, olha, em Ouro Preto, Museu da Inconfidência, ele foi inaugurado em 1944, em homenagem à Inconfidência Mineira. Há uma curiosidade, nesse museu, você sabia que tem um oratório aqui que foi de Nova Era? A família, eu tenho que saber de vocês se é a família Martins da Costa ou Guerra. Eu vou procurar saber para vocês. Mas uma família doou um oratório. O oratório é um dos mais bonitos que tem aqui no Museu da Inconfidência. Eu fui chegando lá e perguntei ao guia turístico onde está o oratório de Nova Era. Aí ele me apresentou. É um dos mais bonitos que tem lá. Então, para a gente visitar esse museu aqui, ó, horário de terça a sexta, de 10 às 18, sábados de 10 às 16, domingos de 9 às 14. Vendem ingressos lá, tem que ser até uma hora antes do museu se fechar. Os preços, quem paga entrada inteira, paga R$10. Estudante, professores e pessoas maiores de 60 anos pagam R$5. E tem gratuidade para os menores de 7 e as pessoas acima de 80 anos. Aí, gente, tem esse texto aqui, olha, de Alvarenga Peixoto, que eu vou ter o prazer de daqui a pouquinho apresentar para vocês na voz de uma menina que se chama Emily, tá bom? Aí depois tem a Conjuração Baiana. A Conjuração Baiana já tinha outro objetivo. O objetivo dela é acabar com a escravidão no Brasil. Então as pessoas se reuniam e o objetivo era traçar planos para que fosse extinta a escravidão no Brasil. Nós vamos falar muito sobre a escravidão. Vocês vão ver como eles eram torturados, como eles eram massacrados, não é? Trabalhavam de sol a sol. Os próprios
os próprios irmãos de sangue deles eram obrigados a torturá-los, colocá-los num tronco, e eram os castigos mais perversos possíveis. Então esses aqui, eles fizeram os líderes do movimento. Olha, Lucas Danta, Manuel Faustino, Luiz Gonzaga e João de Deus. Os jovens negros e por isso esquecidos pela história oficial do Brasil. Como muitos outros heróis e heroínas negros e negras das periferias que ainda hoje lutam por um país mais justo. Aí, a construção, nosso conteúdo é a construção de um país. Então, aqui está a imagem de Dom Pedro II. Dom Pedro I. Dom Pedro I era filho de Dom João. Nós não trabalhamos a transferência da família real, vocês fizeram uma pesquisa, é porque hoje eu iria falar sobre isso. Então, a nossa independência contou com a liderança do próprio colonizador. Dom Pedro I não era filho de Dom João? Então, eles eram colonizadores. Dom João saiu com a sua família real de Portugal com medo de uma represália, com medo da invasão de Napoleão Bonaparte, vocês sabem disso, e vieram para o Brasil. Isso aqui é uma tela pintada em 1800 por Agostinho Esteve. Depois vem uma imagem de Dom Pedro adulto, já em março de 1826. Quem fez essa tela aqui foi Antônio Joaquim Franco Velasco. E o mais interessante foi o seguinte, é que esse imperador, ele gostava muito do Brasil. Então a ideia dele era tornar o Brasil um país independente. Então vocês vão ver no livro de vocês que os comentários que foi feito dessa intenção de Dom Pedro I tornar o Brasil livre de Portugal. Então, por isso que o texto fala a construção de um país. Ele fez muita... contribuiu muito para o progresso do nosso Brasil. Às vezes ele era mal entendido, né? Governar um país não é fácil. Ele tentou unificar o Brasil, ele não conseguiu, mas acontece que com a independência do Brasil no dia 7 de setembro, vocês já sabem disso, de 1822, que a intenção era tornar o Brasil um país próspero, na verdade não conseguiu, porque quem era escravo, quem era negro, quem era as mulheres, continuaram não tendo representatividade, não tinha voz e nem vez na política. Esse é um assunto que a gente vai tornar a comentar sobre ele, ok? Bárbara Bela, do norte estrela, que meu destino sabes guiar. De ti ausente, triste somente, as horas passo a suspirar. Por entre as penhas, de incultas brenhas, cansa minha vista de te buscar. Porém não vejo, mais que o desejo, sem esperança de te encontrar. Eu bem queria a noite e o dia, sempre contigo poder passar, mas orgulhosa, só te invejosa, dessa fortuna me quer privar. Tu entre os braços, ternos abraços, da filha amada podes gozar. Priva-me, estrela, de ti e dela, busca dois modos de me matar.